Os salmos revelam Cristo na plenitude da sua pessoa, natureza, ofícios, estados e glória. Por isso, é apropriado que os cristãos o cantem, pois expressam nossa fé, esperança e amor pelo Senhor Jesus. Mas, a esta altura, alguém poderia argumentar que, embora os cristãos devam estudar os salmos, não há motivo ou mandamento para que os cantemos. A resposta a essa objeção nos conduz à próxima razão por que devemos cantar os salmos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso grande exemplo de um verdadeiro homem de Deus. O cristianismo se resume em suas palavras: segue-me. Por essa razão, é importante para nós que, quando Cristo celebrou sua última Páscoa e instituiu a primeira ceia do Senhor, bem na fronteira entre a antiga e a nova aliança, ele estava cantando salmos. Mateus capítulo 26, versículo 30, nos diz: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja também em Marcos capítulo 14, versículo 26. As palavras tendo cantado um hino significam cantar um hino de louvor a Deus. A tradição da Páscoa era cantar o Halel, que consistia nos Salmos 113 a 118. Na noite antes de ser crucificado, o Senhor Jesus, junto com seus discípulos escolhidos, estavam adorando a Deus por meio do cântico de salmos. Depois da ressurreição de Cristo, à medida que a pregação do Evangelho reunia a igreja dentre os judeus e os gentios, eles também cantavam salmos. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essas três palavras, salmos, hinos e cânticos, cujo sentido se sobrepõe, são usadas com frequência na Bíblia para o conteúdo dos salmos. Por exemplo, todas as três palavras aparecem na tradução grega do título do Salmo 76. John Cotton chamou a atenção para o fato que essas palavras são os títulos dos cânticos de Davi, conforme nos foram entregues pelo próprio Espírito Santo. Cotton está nos lembrando de algo que muitos editores das Bíblias de hoje parecem ter esquecido, ou seja, que as inscrições associadas a muitos salmos são parte do texto hebraico original e, por isso, fazem parte da inspirada palavra de Deus. Além disso, em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 26, Paulo faz duas citações dos salmos antes da sua ordem de cantar. Salmos e hinos e cânticos espirituais em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Seria muito estranho se Paulo usasse essa linguagem se não quisesse referir-se aos salmos. Por isso, podemos concluir que Paulo ensinava as igrejas a cantarem salmos como uma rica e variada coleção de cânticos sagrados. Todas essas três razões bíblicas para cantarmos os salmos provêm de uma grande verdade, ou seja, a singularidade dos salmos como parte da Sagrada Escritura, a palavra de Deus confiável, eterna, viva e poderosa. Agradou ao Espírito incluir uma coleção de hinos no cânon da Escritura. A singular origem divina desta coleção sugere que não pode haver outros cânticos como esses como dádiva de Deus à sua igreja, e a obediência à sua vontade requer que o povo de Deus use cânticos como o próprio Deus pretende e ordena, como o sacrifício de louvor que lhe oferecemos. Vemos, portanto,
que há uma forte razão bíblica para cantarmos os salmos. Eles são uma dádiva de Deus a Israel e a todas as nações para cantar louvores a Ele. Eles glorificam a Cristo como aquele que sofreu e entrou em sua glória para salvar pecadores. E eles eram os cânticos do Senhor Jesus, seus apóstolos e da Igreja Apostólica.